Olá, tudo bem? Espero que sim. A nossa aula dessa semana, então, é sobre o processo de urbanização, né? Que nada mais é do que a transformação de áreas rurais em áreas urbanas para moradia, comércio, indústria, né? São essas modificações que acabam sendo realizadas pelo homem no espaço natural para usar ele do jeito que ele bem entender, né? Essas modificações, então, elas acontecem desde que o homem tornou sedentário, né? Que ele conseguiu dominar a questão agrícola e pecuária, e desde as primeiras, né, aglomerações urbanas, nas primeiras vilas que aconteceram na África, né, no continente africano, onde hoje a Etiópia. Aqui nessa região do mapa foram onde surgiram as primeiras cidades, as primeiras aglomerações urbanas. Então, as primeiras aglomerações urbanas, elas foram construídas para dar proteção às tribos, né, contra as outras tribos ou contra os ataques de animais. Elas eram ocas, né, algo parecido com as ocas indígenas, construídas em círculo para gerar uma proteção contra os ataques de animais e ataques de outros grupos de humanos que vinham a acontecer naquela época. A primeira das aglomerações urbanas é Jericó, né? É uma cidade bíblica, mas ela é bem mais antiga. Jericó data mais ou menos de 7.000 anos antes de Cristo. Então ela é a aglomeração urbana, né, que tem o maior tempo que tá sendo ocupada, já com 9.000 anos. Aqui tem mais umas imagens de Jericó. Então, depois de Jericó, as cidades continuaram sua evolução por um monte de tempo e até chegar à Mesopotâmia, né, que a gente aprende lá em história, aquela parte entre os rios Tigre e Eufrates, que para a geografia são consideradas as primeiras cidades, porque elas passam a ser divididas em setores, algo parecido com os bairros que a gente tem hoje, né, uma divisão meio que grosseira, assim, né, com prédios com funções específicas. Então algo mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje aqui, né, no meio dos rios Tigre e Eufrates, como a gente estudou, né, em história. Aqui tem um prédio com função diferente, né, lá uma perspectiva da época. Aqui é ele, né, o zigurate. Olha só como as construções elas já eram bem mais elaboradas, então passa a ser um marco para a geografia como o surgimento das cidades propriamente ditas. Prédios com mais de 4, 5 andares e com diferentes funções, feitos de maneiras diferentes, mais ou menos parecido com a nossa cidade, né, com prédios, com comércio e assim por diante. Então, durante o Império Grego, durante a Grécia, agora a gente já muda da África à Ásia, né, do Oriente Médio para a Europa. E durante o Império Grego, então, as cidades elas se especializaram em determinadas funções e se tornaram extremamente dependentes umas das outras. Vocês viram lá no primeiro ano, né, as polis gregas, cada uma delas com administração diferente, com um jeito de se organizar totalmente diferente. Atenas voltada para a questão da sabedoria, Esparta voltada para a questão da guerra, e toda aquela questão das cidades-estados gregas, né, que eram bem definidas, independentes umas das outras. Aqui tem umas imagens, né, de Atenas, dessa questão de serem Atenas e Esparta, né, dessa divisão grega, né, da época. No Império Romano, então, as cidades passaram a ter grande importância. Roma, a capital do Império Romano, num ponto chegou a ter quase 1 milhão de habitantes, então ela se tornou o centro mais importante do império. Ali eram tomadas todas as decisões, era dali que saía todas as ordens para o império inteiro, né? E o imperador ele criou uma rede de pessoas mais ou menos parecida com os vereadores que a gente tem hoje, né? Cada um cuidando de uma parte, né? Como se fosse cuidando de uma cidade, né? E tudo que acontecia no império inteiro, o imperador estava sabendo o que estava acontecendo. Então as cobranças de impostos, por ser extremamente grande em área, né? Às vezes alguma coisa estava sendo colhida na Ásia e recente tinha sido plantada na Europa e assim por diante. Então o imperador ele conhecia, sem estar passando por todo o império, ele sabia tudo o que estava acontecendo lá na Ásia, aqui na África, e o que estava acontecendo na Europa.
Roma, então, aqui tem uma imagem 3D de como era na época. Hoje ainda tem alguns resquícios, como o Coliseu aqui, alguns prédios no meio da Roma atual que são dessa época, da Roma antiga ainda. Durante a Idade Média, daí então, as cidades elas perderam força e se isolaram nos feudos, incomunicáveis, desmanchando tudo que o Império Romano tinha construído. Acabou essa relação entre as cidades, essa comunicação, cada cidade falava uma língua diferente, só entrava em outro feudo para questão de guerra. E aqui temos um exemplo de feudo, né? O Castelo do Senhor, o pessoal que morava aqui todo na proteção. Algumas cidades que até hoje ainda tem essa questão do muro, do feudo, do fosso, como Carcassonne, né? O Cornialdo aqui, como vocês podem ver nas imagens, né? Depois começa a questão de alguns mascates saírem passando, né? Essa questão do mercantilismo volta. E aí as cidades do litoral elas acabam se desenvolvendo pela Europa inteira, como Florença, Veneza, Cidade do Porto, Lisboa. Por volta de 1800, então, acontece a Revolução Industrial, que ela impulsionou uma expansão gigantesca, né? As cidades elas acabaram a crescer bastante, né? Principalmente nessa questão de procurar mão de obra para trabalhar nas empresas. Então, a partir da industrialização, as cidades elas mudaram totalmente, né? Então aquela questão mais isolada acaba passando a ser onde concentra a maior parte da população, né? O marco é 1800, Londres, quando metade da população do Reino Unido vivia na cidade de Londres. Então, as cidades elas se desenvolvem de acordo com alguns fatores. Elas podem aumentar de tamanho, né? Atrair pessoas, por causa dos fatores atrativos, como salário, emprego, educação, melhor condição de vida e assim por diante. E tem cidades que vão perdendo a população porque elas não têm atração nenhuma. Os fatores que tem nelas são repulsivos, né? Como violência, agitação, falta de emprego. A gente pode ver pela nossa região. As cidades assim da fronteira, por não ter essa questão de muito emprego, a população acabou migrando aqui para a região da Serra, que é um polo atrativo. Aqui a gente tem um gráfico, né, que mais ou menos mostra como é a hierarquia urbana. Então, as cidades elas dependem umas das outras e cada uma delas se desenvolve de um jeito diferente. Então, aqui para mostrar para vocês, Garibaldi, Carlos Barbosa e Cotiporã, elas não são Nova York, como está aqui, elas são cidades dependentes porque elas dependem de um centro regional menor que é Bento Gonçalves, né? Elas procuram as questões de saúde e algumas outras questões de comércio aqui em Bento. Aí Bento já não tem tudo o que precisa, vai procurar Caxias do Sul, que é um centro regional maior, né? Se não tiver em Bento, em Caxias, a gente vai procurar o que a gente está buscando em Porto Alegre, que é uma metrópole regional. Porto Alegre é uma cidade não mais importante só no Rio Grande do Sul e importante na região sul inteira. Não tiver em Porto Alegre, se busca em São Paulo. São Paulo é uma metrópole nacional, é a cidade mais importante, uma das mais importantes do Brasil. Ela se enquadra até nessa questão de cidade global, de tão importante que ela é. E Nova York é uma cidade global, né, que gera influência no mundo inteiro. Alguma coisa que acontece em Nova York vai acabar sendo sentida em Bento Gonçalves. Sei lá, o Trump decide bloquear na questão de não vender mais petróleo para ninguém, a gasolina aqui em Bento vai aumentar. Então isso sempre é bem interligado, essa questão da hierarquia urbana, né? A gente tem uma diferença também entre cidade e município, né? Dentro do município de Bento Gonçalves, a gente tem a cidade de Bento Gonçalves. O que isso quer dizer? Que o município é uma área bem maior, né? Então, Bento é bem maior do que a cidade propriamente dita, né? Vocês lembram lá dos distritos, São Pedro, Faria Lemos, essa questão do Vale dos Vinhedos. Então, Bento é muito maior do que só a cidade. E as cidades, elas são diferentes, né? Dependendo do país. Países desenvolvidos, a indústria é bem desenvolvida, o crescimento é planejado, a população cresce pouco, são os centros tecnológicos, sedes das grandes empresas, e a população está saindo das grandes cidades em busca de cidades um pouco melhores para se viver. Elas vivem nos subúrbios ou nas cidades satélites ao redor dessas grandes cidades.
As cidades nos países mais pobres, elas crescem de maneira absurda, o trânsito é caótico, a questão do transporte coletivo é horrível, tem uma diferença social gritante entre os mais ricos e os mais pobres, é violenta, a população cresce muito rápido, o pessoal foge do campo porque não tem o que fazer mesmo na questão do rural e vai para a cidade, então são favelas gigantes crescendo ao redor dessas cidades, né? Exemplo lá, Mumbai, Bombaim, lá na Índia, né? Aquela questão. A urbanização ela traz alguns problemas, que é o trânsito, a poluição auditiva, visual, sonora, da água, do ar, violência, desemprego, as moradias precárias. Se a gente não consegue uma casa, a gente vai se sujeitar a viver em lugares que não atendem às condições mínimas. Tem o inchaço urbano, que é esse crescimento acelerado. Por causa desse crescimento acelerado, aumenta a temperatura, então vai dar origem à ilha de calor, que é um fenômeno das grandes cidades, e até em alguns lugares a inversão térmica, né, que faz com que a poluição fique perto da superfície, fazendo com que o pessoal sofra com essa questão de problemas respiratórios, né. A gente tem algumas terminologias. A conurbação, então, por exemplo, é quando duas cidades crescem tanto que não se consegue distinguir onde começa uma e onde que termina a outra. Quando a gente vai para a região de Porto Alegre, é uma conurbação gigantesca, então tu não sabe se tu tá em Canoas, se tu tá em Esteio, as construções elas vão se seguindo. Bem diferente do que aqui em Bento e Veranópolis, por exemplo, né? Bento, daí tu anda um monte de quilômetros até chegar na cidade de Veranópolis. As cidades globais, então, como eu falei antes, né, são as cidades que têm muita importância, né, no setor político, econômico, financeiro, cultural, tecnológico. Mas elas não precisam ser grandes, elas só têm que ser importantes. Aqui no texto tem um exemplo de Zurique, na Suíça, que é uma cidade média, comparando assim com Bento Gonçalves, um pouco maior que Bento, que é a nossa cidade, e ela gera influência no mundo inteiro. Uma decisão que é tomada lá na FIFA muda o futebol no mundo inteiro. Ou o Vaticano, que é o menor país do mundo, lá é uma cidade dentro da cidade de Roma, né? Um país, desculpa, dentro da cidade. E com nem 1.000 habitantes, e se o Papa toma alguma decisão, vai influenciar com todos os católicos no mundo inteiro. Então, tipo, é o menor país do mundo que gera uma influência no mundo inteiro. As megacidades, então, essas sim precisa do tamanho, são as cidades com mais de 10 milhões de habitantes, né? Como tem um exemplo aí para vocês de Lagos na Nigéria, Mumbai na Índia, né? São Paulo, Tóquio, Nova York, então são inúmeras as cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes, que são as consideradas megacidades. Então a gente vai ver um pouco de cada continente. Então, na África, a maioria da população ainda vive no campo, as atividades no continente são primárias, então a maioria da população ainda vive no campo, as cidades não são tão desenvolvidas, e as áreas mais urbanizadas, elas estão perto do mar, como a gente já falou nas outras aulas, que é essa proximidade do mar é o que atrai a população. Então era isso, gente, por essa aula. Continuem se cuidando e logo logo nós vamos estar juntos de novo aí no colégio.